Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Pode me procurar, lá estarei. Lá estarei, lá estarei. Pode me procurar, lá estarei. Cantando glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Cantando glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Nome bom, doce a fé, doce a fé, A esperança do porvir, nome bom, doce a fé, doce a fé, a esperança do porvir. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. a esperança do porvir. glória ao Salvador. Quando se fizer chamada, lá estarei.
Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres vis aqui. Guia-me sempre no teu caminho, em rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar, mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, em rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Até que eu veja meu doce lar, meu doce lar. Ouça sua voz na quietude, nos chamando a andar em sua luz. Ouça a criação nos mostrando o que a sua glória produz. Ouça a sua sabedoria, as verdades que ele escreveu. Prove a paz da sua presença, ouça a sua voz. Adão vivendo no jardim, cada dia via Deus, face a face falava com o Senhor, para ouvir conselhos seus. Mas a comunhão rompeu-se quando ele escolheu pecar. Deus deixou então de usar sua voz para o coração falar. Ouça sua voz na quietude, nos chamando a andar em sua luz. Ouça a criação nos mostrando o que a sua glória produz. Ouça sua sabedoria, as verdades que ele escreveu. Prove a paz da sua presença, ouça sua voz. Que alegria é saber que com Deus eu posso andar. Meus problemas eu posso lhe trazer, certo que me vai guiar. Se eu pedir entendimento, derramar-me em oração, na palavra irá me orientar, me mostrar a solução. Ouça sua voz na quietude, nos chamando a andar em sua luz. Ouça a criação nos mostrando o que sua glória produz. Ouça sua sabedoria, as verdades
ouça sua voz, ouça sua voz, ouça sua Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece, para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz, para sabermos seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que ele diz. Creia em Deus. Se ele está no caminho, na tristeza lhe não dá. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar-lhe os pés em qualquer revés, ele nunca o deixará. creia em Deus, creia em Deus nunca falha o que ele diz. Creia em Deus. Se ele está no caminho, na tristeza lhe não dá. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Creia em Deus. Olá, meus amados e queridos irmãos, grande alegria estar com vocês esta tarde, começo de noite. Deus abençoe a cada um, principalmente por sua fidelidade, por terem escolhido a melhor parte, estarem diante do Senhor, mesmo em meio às distrações que esse mundo nos oferece. O desejo do meu coração é que cada um de nós possamos agora estar com o coração e os ouvidos atentos para ouvirmos a voz do nosso Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A nossa esperança é saber que pode ser hoje a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto ele não volta, é nossa responsabilidade anunciar do amor de Cristo para todas as pessoas. Que realmente nós possamos nos aplicar em cumprir com a vontade de Deus para nós, os seus servos. Vamos orar nesse momento? Quero convidá-los a fecharem os seus olhos, abaixarem suas cabeças e nós vamos orar. Pai querido, Deus de misericórdia, entramos em sua presença, em nome de Jesus, agradecidos por mais esta tarde, por mais este início de noite,
por mais este culto que nós estamos prestando ao Senhor. Que cada um dos irmãos possam se aplicar, ó Deus, a prestar atenção na Tua palavra. As distrações, ó Deus, serão muitas, mas que nós possamos dar todo o tempo devido ao Senhor. Agradecemos por essas transmissões que, pela graça do Senhor, têm sido grandes bênçãos, não temos tido problemas. E eu peço que também o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã, que ao findar este domingo, todos estejamos satisfeitos, porque estaremos repletos, ó Deus, da palavra do Senhor. É o meu desejo, minha oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos para os nossos, vamos para o nosso versículo. Vamos para Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos começar cantando então do cantor cristão, ou na verdade vamos cantar do HCC, número 2, Santo, Santo, Santo. Hoje à noite nós vamos cantar apenas hinos do HCC, mas são hinos conhecidos, pelo menos o primeiro e o último. O segundo nós vamos aprender, mas é sempre bom cantar louvores ao nosso Deus. Então vamos lá, meus irmãos, vamos cantar o número 2, Santo, Santo, Santo.
Muito bem, meus irmãos, vamos cantar agora um hino que é novo para alguns de vocês. Deixa eu dividir a tela aqui. Eu conheço este hino, já cantei algumas vezes quando estava lá em Curitiba, quando estudei lá em Curitiba. Número 23 do HCC, Não a Nós, Senhor. Eu creio que deve ser desconhecido para boa parte de vocês, mas eu quero desafiá-los no seguinte: qual salmo que é baseado este hino? Coloque aí nos comentários qual é o salmo que está baseado este hino. Enquanto cantamos, coloque aí nos comentários, vamos ver quem sabe, quem conhece aí os salmos, ou até mesmo quem conhece o hino. Vamos cantar então o número 23, Não a Nós, Senhor. Bom, vocês notaram que estava ao contrário ali o coro, mas, bom, pelo menos nenhum de vocês colocou aqui nos avisos, ou pelo menos aqui nos comentários, mas o salmo que está baseado este hino é o salmo de número 115. Vamos ler aqui apenas o primeiro versículo e você já vai saber. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, Salmo 115, vamos cantar ele novamente aí na quarta-feira para nós podermos aprendê-lo, tá bom? Meus irmãos, vamos para os nossos avisos. Então, os irmãos já sabem que os nossos cultos regulares estão suspensos, pelo menos até o dia 21, mas as nossas transmissões continuam regulares. Às 9 da manhã no domingo, culto Escola Dominical, 18 horas, culto vespertino, como estamos fazendo hoje, bem como o nosso culto de oração na quarta-feira, às 20 horas. Meus irmãos, deixa eu apenas avisá-los algumas coisas importantes aqui. Como nós falamos hoje pela manhã, hoje é comemorado o Dia das Esposas dos Pastores, então já felicitei a minha esposa, já felicitei a irmã Luciana. Também, se porventura vocês conhecem outras esposas de pastores, podem felicitá-las, porque todo primeiro domingo de março é o dia especial para as esposas dos pastores. E sem elas, o ministério seria quase impossível de poder cumprir, são parte importantíssima do ministério, então louvo a Deus pela minha
querida esposa. Mas também quero felicitar a todas vocês, irmãs, até porque amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas vocês, são também parte importante nas nossas vidas. Sintam-se todas abraçadas por nós. Também, meus irmãos, nós teremos nos próximos 2 domingos pela manhã pregadores especiais. Conversando com os homens ontem, nós decidimos que vamos adiantar o nosso mês de missões, uma vez que sabemos que pelo menos nos próximos 2 domingos nós estaremos aqui fazendo os cultos online, não teremos cultos presenciais. Então apenas nos cultos da manhã, no domingo, nós teremos pregadores especiais. Este próximo domingo é o querido pastor Valcides que vai nos trazer o desafio da Palavra de Deus. E no próximo domingo, dia 21, pastor Jomar, lá de Rancagua, no Chile, vai também trazer o desafio da Palavra de Deus para nós, já preparando os nossos corações para o nosso mês de missões. Então, meus irmãos, que Deus possa já trabalhar em nossos corações, e mesmo em meio a todas as situações que nós vivemos, ainda nos é incumbido a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, tá bom? Vamos cantar então o nosso último hino, colocaria aí para vocês. Vamos cantar número 329 do HCC, Sou Feliz com Jesus. Vamos cantar alegres este hino, que é um dos prediletos de muitas pessoas. Número 329, Sou Feliz com Jesus.
Muito bem, meus irmãos. Eu confesso a vocês que aqui no meu celular não apareceu todos vocês que falaram que era o Salmo 115, então dando o devido crédito. O irmão Júlio falou, o Guilherme, a Renata, também Dona Nara, Dona Leila, todos eles falaram que era o Salmo 115. Para mim aqui não tinha aparecido, depois eu entrei aqui no próprio Facebook, onde estou transmitindo, e aí apareceu todos vocês que tinham feito o comentário, então por isso que eu tinha dito que não tinha ninguém, mas de qualquer forma está registrado, graças a Deus por todos vocês que conhecem a palavra de Deus. Meus queridos, vamos para o livro de Gálatas, capítulo 3, e hoje nós vamos falar sobre qual a finalidade da lei. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Aí está marcado versículos 18 a 22, mas nós leremos versículos de 15 a 29, que é todo o contexto, assim como fizemos na semana passada. Vocês sabem, nós temos tratado esses versículos de maneira exaustiva, não. Estamos tratando de maneira expositiva, estamos falando sobre todos os assuntos, porque é uma das partes mais difíceis do Novo Testamento, uma vez que nós precisamos compreender partes do Antigo Testamento e todo o contexto que estava acontecendo com os Gálatas, todas as situações. Então, por isso que nós temos ido passo por passo. Espero de coração que cada vez que você esteja lendo o livro de Gálatas, o seu entendimento seja expandido por conta dessa série de mensagens que temos feito aqui em Gálatas e agora no capítulo de número 3. Então, por favor, pegue sua Bíblia, vamos para o capítulo 3, versículos de 15 a 29, mas hoje trataremos especificamente dos versículos 18 a 22, tá certo? Vamos lá então? Versículo de número 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Saiu aqui do meu celular o nosso
a nossa transmissão, então eu só estou voltando aqui, meus queridos. Vamos orar enquanto isso, e aí depois eu arrumo aqui direitinho. Vamos orar então. Pai querido, eu clamo ao Senhor que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, porque novamente, ó Deus, são assuntos que foram pertinentes aos Gálatas, quando Paulo escreveu a eles, como também são importantes e pertinentes a cada um de nós. Ainda hoje, Senhor, muitos são aqueles que dizem que a salvação é por méritos humanos, ou até mesmo pessoas que defendem a importância da guarda da lei. Mas quando Cristo veio, a lei foi cumprida. E em Cristo, Senhor Deus, nós temos o privilégio de estar sob a graça do Senhor e não mais sob a lei. Então, ó Deus, abra o nosso entendimento, mas também coloque sobre nós a responsabilidade de, mesmo estando sob a graça do Senhor, possamos cumprir com realmente aquilo que foi o desejo do Senhor quando deu a lei, que foi fazer a vontade do Senhor para podermos chegar até Cristo, para encontrarmos, ó Deus, o significado de que nós somos pecadores e de que somos necessitados de um Salvador. Agradecemos a Ti por essa oportunidade de estarmos reunidos. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, apenas uma correção, é versículos 19 a 22, tá certo? Meus irmãos, deixa eu só colocar aqui, porque como eu já disse para vocês, se porventura vocês mandam alguma mensagem, se dá algum problema, eu sempre deixo o celular aqui ligado, mas às vezes não sei porque cargas d'água simplesmente sai. Bom, pelo jeito voltou aqui direitinho, eu só espero que não tenha nenhum tipo de problema. Então, meus queridos irmãos, nós vamos responder a esta questão que é muito, vamos dizer assim, existem muitas dúvidas acerca dessa situação. Será que realmente nós precisamos fazer alguma coisa para ser salvos? Ou é simplesmente devemos crer na promessa de Deus? Como nós falamos na semana passada, ainda hoje existem muitas igrejas, muitas religiões que colocam sobre o homem a responsabilidade de salvar-se a si mesmo, ou seja, é necessário fazer boas obras, é necessário seguir alguns homens ou algumas religiões, é necessário você cumprir algumas regras, enfim. Quando na verdade a palavra de Deus nos deixa claro que a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo nosso Senhor. Então eu quero hoje, meus queridos, poder relembrá-los algumas coisas que nós já vimos recentemente. Então vamos relembrar aqui o que nós falamos na semana passada, aqui em Gálatas capítulo 3, versículos de 15 a 18. E aí então nós entraremos nos versículos 19 em diante. E saiu aqui de novo o celular. Bom, enfim, vamos prosseguindo. Meus queridos, nós falamos sobre aliança. O que é uma aliança? Bom, aliança, segundo o dicionário Oxford, é a iniciativa de Deus de fazer um pacto com indivíduos ou com um povo. Nós falamos, ou apenas citamos, que existem 7 alianças, mas nos concentramos nesta parte apenas na aliança abraâmica, que no caso é incondicional, ou seja, não depende de que sejam cumpridas algumas regras ou algumas situações para que Deus possa então cumprir aquilo que ele prometeu. Não, é uma aliança incondicional. Deus fez promessas a Abraão sem requerer algo em troca. Também nós falamos na semana passada que nesta aliança, Deus prometeu a Abraão terra, descendentes e bênção e redenção. E finalmente falamos acerca dessa questão, que as promessas de Deus a Abraão envolvia bênção a todas as nações. Então nós também somos abençoados em Abraão, nós que somos salvos. Nesta promessa estão inclusas a justificação pela fé e a concessão de todas as bênçãos da salvação. Se porventura você tem alguma dúvida sobre essas questões que estão sendo tratadas agora,
Volte na pregação do culto vespertino da semana passada, dia 28 de fevereiro. E aí, então, nós explicamos um pouco mais sobre essas questões. Sobre, meus irmãos, versículos de 15 a 18, nós deixamos claro que a lei não pode mudar a promessa. O versículo 15 vai nos dizer o seguinte: a lei em nada muda as promessas divinas. Versículo 15 vai dizer o seguinte: irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável, conforme nós falamos. Alguns dos judeus criam que poderia ser feito um acréscimo à promessa de Deus a Abraão. Eles achavam então que não seria apenas crer para ser salvo, mas precisaria guardar a lei. Era isso que os judaizantes estavam falando aos Gálatas, que era necessário que eles cumprissem com algumas questões da lei. Também, meus irmãos, nós falamos acerca das promessas que foram feitas ao descendente que é Cristo. O versículo 16 trata sobre isso. Vamos ler aqui, que vai dizer o seguinte: pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem aos seus descendentes como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Então, meus amados irmãos, já explicamos sobre essa parte, então por isso que eu estou sendo mais breve. E versículo 17, a promessa foi feita a Abraão independente da lei, exatamente isso que nós acabamos de falar, que a lei foi dada 430 anos depois, exatamente isso que também é falado nesses versículos. E finalmente o caminho de Deus, que vem a ser o mérito da graça, versus o caminho do homem, que é o mérito humano para a salvação. Versículo de número 18 vai nos dizer o seguinte: portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. E é aí, meus irmãos, que hoje, então, nós responderemos esta questão sobre qual a importância da lei, uma vez que já tinha sido dada a promessa a Abraão. Por que Deus, então, trouxe a lei aos israelitas quando eles estavam no Sinai? É exatamente isso que nós queremos responder. Mas antes, a mensagem principal dos versículos 19 a 22 é que a lei dada por Deus a Moisés aponta para Cristo, a fim de que nele todo aquele que crê possa ser justificado. Então a lei dada por Deus a Moisés aponta para Cristo, a fim de que nele todo aquele que crê possa ser justificado. Então, meus amados irmãos, olhando aqui nos versículos a seguir, ainda dentro da questão da herança de Abraão, já falamos primeiramente sobre a lei não pode mudar a promessa, agora falaremos sobre a função da lei em relação à promessa. Então vamos responder logo de cara esta pergunta: qual a razão de ser da lei? Veja comigo o versículo 19, apenas a parte A. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Eu acabei esquecendo de colocar aí, mas essa versão é a NVT. Outros versículos, irmãos, que vêm a corroborar com essa verdade, é que a lei então foi dada primeiramente para definir o pecado. E já já vocês vão entender sobre isso. Vamos ler esses versículos aqui, Romanos capítulo 3, versículo 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Romanos 4,15 vai nos dizer o seguinte: pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. E finalmente Romanos 7,7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei.
Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, meus amados irmãos, de que forma que a lei vem a definir o pecado? Eu achei muito interessante uma ilustração que o doutor Augustus Nicodemos trouxe, que a lei é mais ou menos como se fosse o seguinte: imagine que você está doente e vai ao médico e o médico diz para você fazer uma radiografia. A radiografia vai mostrar qual é o problema que você tem, independente de qual seja. Vamos dizer que você tem aí um osso quebrado, alguma coisa assim. Então a radiografia vai mostrar qual é o problema que o seu corpo tem. Mas ela não serve propriamente para a cura. O próprio doutor Augustus Nicodemos fala que você não pode, o médico não vai dizer para você, faz um chá dessa radiografia que você vai ser curado. Não. A radiografia vai nos mostrar apenas qual é o problema que nós temos. O médico vai passar então as recomendações para que alcancemos a melhora daquele quadro. A mesma coisa da lei. Ela foi dada por Deus para que nós pudéssemos enxergar os nossos pecados. Os 10 mandamentos foram dados, primeiramente, para que fosse enxergada a natureza de Deus, e eu já falo sobre isso, mas também para que nós pudéssemos servir ao Senhor. Lembre-se que Jesus disse que os mandamentos todos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então a lei foi exclusivamente dada justamente para que nós entendamos quais são os nossos pecados. É como se fosse um espelho. Quando você chega diante do espelho, imagine que você está com uma roupa suja. O espelho vai lhe mostrar a sujeira, mas ele não vai tirar a sujeira da sua roupa. Ele só vai lhe mostrar. É exatamente para isso que foi dada a lei. Eu digo aqui, meus irmãos, que a lei foi dada para que possamos... Opa, apertei alguma coisa errada aqui. A lei foi dada ao povo judeu para que aprendessem mais sobre a natureza divina. Por quê? Vocês lembram quais são os 4 primeiros mandamentos lá em Êxodo capítulo 20? Vocês se lembram? Os primeiros 4 mandamentos, não ter outros deuses diante de mim, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagens de escultura e guardar o sábado para o santificar. Os primeiros 4 mandamentos falam sobre a natureza de Deus, sobre o relacionamento do homem com Deus. Os outros 6 mandamentos falam sobre a relação do homem com o homem. Mas os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus. Então, uma das formas que Deus demonstrou a sua natureza divina também foi sobre os mandamentos. Quando nós estudamos sobre o livro de Levítico, vocês se lembram que quando explicamos sobre aquelas leis, todas aquelas coisas que para muitas pessoas é exaustivo você ler, todas elas Deus dizia: fazeis tal coisas porque eu sou o Senhor. Ou seja, as leis eram baseadas na santidade de Deus. A palavra que melhor define o livro de Levítico é santidade. Nós somos o povo de Deus e, como tal, devemos ser santos, ou seja, um povo separado. Lembremos que os judeus tinham acabado de sair do Egito, miraculosamente atravessaram o Mar Vermelho pelo poder de Deus e estavam no deserto se preparando para irem para a Terra Prometida. Então, antes disso acontecer, Deus dá todas as recomendações de como eles deveriam adorar a Deus e como eles deveriam agir uns com os outros. Todas as outras nações eram nações pagãs. Eles deveriam ser o espelho que transmitia a glória de Deus para todo mundo. As nações que quisessem reconhecer a Deus deveriam olhar a nação de Israel. Então, meus irmãos, a lei foi dada para definir o pecado. Hendrickson, ele vai dizer o seguinte: a lei foi dada ao homem, além da promessa,
com o fim de despertar em seu coração e mente a consciência da sua ou de sua culpabilidade. O próprio apóstolo Paulo falou: como é que eu vou saber que é pecado a cobiça se a palavra de Deus não dissesse não cobiçarás? Então, meus amados irmãos, a lei pode demonstrar o nosso pecado, mas jamais nos dará a cura para ele. Esse é o maior problema que aqueles Gálatas estavam enfrentando. É por isso que a luta do apóstolo Paulo, e ele investe praticamente 2,5 capítulos da sua epístola aos Gálatas tratando sobre isso. Porque ele tinha apresentado as boas novas do Evangelho em Cristo, a salvação pela fé, mas vieram alguns judeus que se diziam cristãos e estavam colocando na cabeça daqueles Gálatas que era importante que eles pudessem guardar a lei. Era mais ou menos assim: imagine que daqui para frente, eu e o pastor Daniel, o irmão Davi, quem quer que seja, que pregue aos irmãos, comece a dizer: olha, para que você seja salvo, é necessário que você frequente a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza. Se você não frequentar essa igreja, você não vai ser salvo. Ou então, olha, você precisa guardar determinado dia da semana. Se você não guardar determinado dia da semana, você não vai ser salvo, você vai para o inferno. Não é isso, meus irmãos. A salvação não é por mérito humano. As boas obras, Tiago fala que elas são um reflexo da nossa fé. Por isso que ele fala que a fé sem obras é morta. Não que as obras são importantes para a salvação, mas elas são a demonstração de que nós somos salvos em Cristo. Então nós praticamos boas obras porque nós fomos justificados por Jesus Cristo. Então, primeiramente, por que a lei foi dada? Para definir o pecado, para nos mostrar que nós somos pecadores, para reconhecermos a santidade de Deus. E sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Dentro ainda, meus irmãos, do versículo de número versículo de número 19, nós vamos ver que a lei também foi temporária. Vamos ver aqui, versículo 19, 3:19b, Romanos 7:4 e também 8, de 1 a 4 de Romanos. Vamos chegar ali, vou colocar aí na sua tela. Parte B do versículo 19. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. E Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Meus irmãos, por que é tão interessante todos os versículos que nós lemos? Houve um aspecto temporário. Lembremos que a promessa que foi dada a Abraão veio 430 anos antes que a lei foi dada a Moisés e ao povo. Então a promessa veio primeiro. A demonstração de que pela fé nós podemos ser salvos, podemos ser justificados, não tem nada a ver com a justificação mediante a lei.
Porque, como falamos, ela foi dada por um momento para um determinado fim. Mas em Cristo, e já já nós vamos ver sobre isso, essa situação ela foi encerrada. O próprio Romanos capítulo 8 nos fala ali no finalzinho que, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Ou seja, lembremos de Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E ali começa uma lista de coisas que vem a ser a concupiscência da carne. Então, quem nos ajuda a cumprir, a cumprir os mandamentos de Deus, segundo a vontade de Deus, é o Espírito Santo. Aí nós alcançamos realmente o padrão de Deus, segundo a sua vontade em relação aos seus filhos. Meus queridos, dentro dessa questão sobre a lei ser temporária, podemos dizer que a lei tinha incumbência de demonstrar o pecado e apontar para Cristo, a semente de Abraão, conforme nós já vimos lá em Gálatas 3,16, como aquele que perdoaria a transgressão. Ou seja, quando nós olhamos para os nossos pecados, nós precisamos enxergar que nós não podemos nos salvar, porque Deus é santo, nós somos pecadores. Como que um pecador pode entrar na presença de um Deus santo pelos seus próprios méritos? Não há como. Lembre-se, Pedro fala, sede santos, porque eu sou santo. Como que nós podemos ser santos? Se de maneira alguma nós podemos agradar a Deus pelos nossos próprios méritos. Isso se resolveu na pessoa de Cristo. Lembrando que a promessa foi dada a Abraão, de que todas as nações seriam abençoadas, de que haveria a possibilidade de justificação pela fé no descendente que é Cristo. Então, uma vez que a lei não pode justificar, sua utilidade se deu até Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 4. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, o que Paulo está querendo deixar claro é que quando nós entendermos que somos pecadores segundo a lei, nós precisamos correr a Cristo. Então, no Antigo Testamento, eles não tinham Cristo, mas deveriam entender que pela fé viria o descendente. Eles poderiam ser salvos quando crescem naquilo que Deus estava colocando diante deles. A lei não foi dada para salvação, mas para mostrar o nosso pecado. Também, meus irmãos, além de definir o pecado e da lei ter sido temporária, ela foi dada ou promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Aqui no versículo 19c e 20 vai dizer o seguinte: por meio de anjos a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Veja Atos capítulo 7, versículo 53, que vai dizer o seguinte: vós recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Aqui, meus irmãos, é uma parte bem emblemática. Inclusive, existem comentaristas que dizem que a parte mais difícil do Novo Testamento é Gálatas capítulo 3, versículo 20. Mas nós já vamos chegar até esta parte. A grande questão é que, segundo a tradição rabínica, até vou colocar aí para vocês, segundo a crença rabínica da época, Moisés recebeu a lei das mãos dos anjos e os anjos receberam de Deus. Ou seja, precisou a lei ter um mediador para chegar aos homens. Não os anjos, mas o mediador foi Moisés. Mas esta crença foi que Deus deu aos anjos, porque em Deuteronômio, me fugiu o versículo, é dito que Deus estava com as suas miríades, com os seus santos anjos,
quando estava no Monte Sinai. Então os anjos foram o instrumento de Deus para dar a lei a Moisés e posteriormente foi dado ao povo. E falando sobre o versículo de número 20, que esse então vem a ser aquele versículo que eu disse que é dito que mais difícil do Novo Testamento, é falado o seguinte: o mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo e Deus é um só. O comentário que coloquei é o seguinte: o mediador citado era Moisés e eram necessários duas partes para haver a necessidade de mediação. Então o que acontece? Quando aqui trata sobre este mediador, uma parte é Deus, outra parte a humanidade. Então, através de Moisés, esta lei chegou ao povo. Então, ele é este mediador. Mas quando diz ali que Deus é um só, o que boa parte dos comentaristas entendem sobre essa questão é a seguinte: Deus é um. A lei é inferior à promessa, visto que Deus falou diretamente com Abraão, diferentemente da lei que necessitou de um mediador. Ou seja, Deus, quando falou com Abraão, não precisou de mediador nenhum. Ele falou diretamente com Abraão. Agora, para o povo, para a nação de Israel, precisou de um mediador. É muito interessante quando você lê ali em Êxodo 19, que o povo tem medo de chegar perto do Monte Sinai por conta dos raios e trovões, e disseram para que Moisés pudesse, então, falar com Deus. Eles tinham medo de Deus. E, meus irmãos, como nós falamos, a promessa, ela é, então, superior à lei, justamente por conta disso. Porque a lei foi dada mediante um mediador, mas a promessa não. Deus é um e ele falou diretamente com Abraão. A segunda parte, meus irmãos, agora versículos 21 e 22, vai tratar novamente: a lei é contrária então às promessas de Deus? Será que a lei está lutando contra aquilo que Deus disse a Abraão? Paulo responde isso. Vamos ler aqui versículos 21 e 22. Vai nos falar o seguinte: existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. É claro, meus irmãos, as respostas aqui são claras e já respondem de largo. Porventura, a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira alguma. Então, o que nós podemos dizer? Não, a lei não é contrária às promessas de Deus. Ela é complementar ao esquema de salvação. Como assim ela é complementar? Lembre-se que quando nós estávamos falando sobre justificação pela fé, o que nós precisamos fazer? Precisamos compreender que necessitamos de um Salvador. Precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer que estamos separados, destituídos da glória de Deus por conta dos nossos pecados. Então, a lei mostra ao pecador o seu pecado. A promessa mostra ao pecador o perdão que ele pode ter em Cristo. Veja comigo então o versículo Romanos 3, 22 e 23. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós somos pecadores. Porém, em contrapartida, vai nos dizer o seguinte: a palavra de Deus nos fala, porque o salário do pecado é a morte. É o que nós merecemos por sermos pecadores. Mas não para por aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso, meus amados irmãos, que falamos que a lei mostra a nós pecadores que realmente nós somos pecadores. E a promessa dada a Abraão anteriormente mostra ao pecador o perdão que nós podemos ter em Cristo. Veja o que disse Augusto Nicodemos: a lei não foi dada para curar, nem para salvar. Foi acrescentada para mostrar que o ser humano está doente, que é um pecador e precisa da cura que só Deus pode proporcionar. É exatamente aquilo, meus amados, que nós falamos sobre o próprio exemplo que o doutor Augusto deu. Você, quando vai ao médico e faz um exame, não é o exame que te traz a cura, mas as prescrições que são dadas pelo médico. O médico em questão vem a ser o nosso Deus. Os exames é a lei que mostra o pecado do homem, a nossa pecaminosidade. As prescrições, os remédios, é a cura que a graça de Deus por Cristo pode nos trazer. Qual é o nosso mérito? Nenhum. Absolutamente nenhum. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós precisamos ir aos pés de Cristo. É isso que você e eu fizemos quando recebemos Cristo como Salvador. É isso que as pessoas precisam fazer para serem salvas. Quando alguém do seu trabalho, quando alguém da sua família, quando alguém lhe falar: olha, você precisa cumprir com tal determinação, com tal tradição, você precisa dar tal coisa, você precisa fazer tal coisa, pagar tal promessa para ser salvo, você diz: de maneira nenhuma. E abre sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 3. E você pode demonstrar que a lei não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados, o Antigo Testamento ele é muito importante. E nós estamos lendo, e o apóstolo Paulo está explicando um período de mais de 1500 anos de história para os Gálatas, que foi quando Deus falou com Abraão e posteriormente com o seu povo. Retornando aqui, meus queridos, se fosse possível, não veio aí para vocês. Então, se fosse possível a salvação pela lei ou pelo nosso mérito, pelas nossas próprias forças, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Nós lemos esse versículo na semana passada, Gálatas 2:21. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Meus amados, o que nós precisamos entender? Nós somos necessitados da graça de Deus. Cristo deu a sua vida por nós. Paulo disse, Gálatas 3, 21 e 22, se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos por obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Cristo Jesus. Não existe outro modo de salvação senão pela fé em Jesus Cristo. Para concluir essa noite, meus amados irmãos, o que nós podemos entender? O que nós vimos? Segundo o apóstolo Paulo explicou, a lei foi dada pelos determinados fins. Primeiramente, evidenciar a natureza de Deus. Quem é o Senhor? É por isso que quando você ouve aquelas pessoas falando o nome de Deus em vão, meu Deus,
e tantas outras coisas. Deus me livre! Eu já vi até esposa de pastor falando Nossa Senhora. Não, nossa não, por favor, Vossa Senhora. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que não podemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Não podemos ter outros deuses diante dele. Não podemos ter imagens de escultura. Isso é claro. Às vezes pessoas dizem, não, você pode ter ali uma imagem na sua casa, é como se fosse uma foto para você lembrar. Já ouvi essa explicação de pessoas que dizem assim, mas uma imagem em casa é como se fosse uma foto para você lembrar de determinado santo. Olha, meus queridos, eu não sei vocês, eu tenho aqui uma foto no meu escritório, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma foto aqui das minhas filhas, aqui, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês poderem ver. Eu tenho uma foto das minhas filhas aqui, tá refletindo a tela aí, né? Tem uma foto das minhas meninas e eu não acendo vela para elas. Ela está aqui para lembrar o quanto elas são importantes para mim. No meu celular tenho foto da minha família, minha esposa, minhas meninas, para que eu possa lembrar o quanto elas são importantes para mim. Eu não acendo velas para elas. Eu não as adoro. Elas são importantes para mim, mas não mais importantes do que o meu Deus. Então, meus queridos, os mandamentos foram dados para que nós possamos compreender quem é Deus. Eu já expliquei para vocês acerca do quarto mandamento na semana passada. Na verdade, eu não me lembro se foi semana passada, acho que foi algum tempo atrás, quando falamos sobre a igreja, sobre os cultos, sobre o dia do Senhor. Então, quando é dito o sábado para o santificar, ali é uma aliança de Deus com Israel. Não tem nada a ver com a gente, não precisamos guardar o sábado. Isso é má compreensão daqueles que o fazem. Nós podemos separar um dia da semana para adorar o Senhor, que no caso nós fazemos no domingo, mas também, se porventura você tem responsabilidades no domingo, você pode adorar o Senhor na segunda, na terça, na quarta. Enfim, o importante é ter um dia separado para adorar o Senhor e também para descansar. Ainda, meus irmãos, a lei foi dada para tornar... Opa, não saiu aí para vocês. Para tornar evidente a natureza pecaminosa do homem. Então, lembra dos outros 6 mandamentos? Nos é dito, não matarás, não furtarás, não pode cobiçar, não pode adulterar. E outra infinidade de mandamentos que é dado justamente para que nós entendamos que nós somos pecadores. Não conseguimos viver nem mesmo um dia sem cometer pecados, meus irmãos, seja pelo pensamento ou até mesmo exteriorizando os pensamentos. É muito interessante que Jesus, no Sermão do Monte, ele deixa claro para os ouvintes e principalmente para os fariseus diziam que o pecado só era pecado quando consumado. Jesus disse que não. Que, por exemplo, se no coração você odiar um irmão em Cristo, é como se você tivesse, ou uma pessoa, é como se você já tivesse assassinado essa pessoa. Se você olhar para uma mulher ou para um homem com uma atitude impura, é como se você tivesse adulterado com ela. Então não precisa o ato ser completado para ser pecado, não. O pecado começa em nosso coração e a lei foi dada para nos mostrar que somos pecadores. Também a lei foi dada para fazer o homem perceber que não pode salvar a si mesmo. Quem, meus irmãos, pode cumprir a lei? O único que o fez foi Jesus. Então é muito interessante porque como é que pode se dizer que pode ser salvo pela lei se nós não podemos cumprir com toda ela? Me fugiu qual é o versículo lá de Deuteronômio, mas diz que aquele que tropeça em um só ponto é culpado de todos os demais. Acho que não é Deuteronômio, acho que é Tiago, mas me fugiu qual a referência agora. E finalmente, meus irmãos, também a lei foi dada para nos mostrar que somente através de Cristo o pecador passa a ter acesso a Deus. O Antigo Testamento é importante? Muito. Muito importante. Nunca desdenhe
da palavra de Deus, seja o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Nunca ache que os ensinos que lá estão não podem nos ensinar coisas importantes. Podem sim. Mesmo que aquelas questões ditas para o povo, como nós já falamos, que existe muita má compreensão sobre o que é dito no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, mesmo que não cabe a nós, nos ensina sobre a santidade de Deus. Como Deus zela pelo teu povo para que este povo seja santo. Então, meus amados, nós podemos comprar a nossa salvação? De maneira alguma. Nós podemos herdar a salvação por nossos próprios méritos? De maneira alguma. Somente temos acesso a Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Viu como esses ensinamentos são tão atuais hoje como o foram nos dias de Paulo? Ainda hoje, existem muitas pessoas que são enganadas. Hoje, a teologia da prosperidade e tantas outras coisas têm enganado milhares de pessoas que estão indo para o inferno. Não basta frequentar uma igreja. Não basta ser religioso. Ontem, com os homens, nós falamos sobre os fariseus. Cristo os chamou de hipócritas porque pensavam mais no seu exterior do que no seu interior. Nós não podemos ser esses. E o nosso interior só pode ser limpo por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, que Deus use as nossas vidas como testemunhas verdadeiras neste mar de pessoas que acham que estão fazendo certo, quando na verdade estão sendo enganados. Então, que a sua vida e a minha vida possa demonstrar verdadeiramente Cristo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar, meus queridos? Oremos então. Pai querido, mais uma vez em sua presença eu oro e clamo a Ti. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Ajuda-nos a entender e a viver por esta verdade, que a salvação, a justificação, só é por meio de Cristo. Obrigado, ó Deus, por revelar a Tua santidade, a Sua natureza divina por meio da lei. Que nós possamos, ó Deus, aprender a viver uma vida digna do Senhor, porque o preço que foi pago pela nossa redenção foi o preço de sangue, foi o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos que essa semana possamos aproveitar as oportunidades para falarmos do Seu amor. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus amados, muito obrigado por vocês estarem comigo. Tenho plena convicção que serão abençoados todos vocês que deixaram todas as outras coisas de lado para prestarem atenção e para prestarem o culto a Deus. Sabem que cultuar a Deus não é assistir, é participar. Então que Deus abençoe os nossos corações. Minhas queridas irmãs, parabéns pelo dia de vocês amanhã. Todas vocês têm uma parte importantíssima na vida de todos nós. Que Deus abençoe, proteja cada um. Se porventura tem pedidos de oração, se tem alguma pessoa da sua família que está mal, está com Covid, manda para nós, nós colocaremos os pedidos no grupo da igreja. Se porventura tem outro pedido de oração, quer entrar em contato comigo, ou enfim, pode fazê-lo. Vai ser um privilégio poder atender a todos vocês, tá certo? Então, meus irmãos, tenham um bom resto de domingo, um bom início de semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Estaremos juntos com a graça de Deus na próxima quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço para vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Até o próximo culto.
Rei Supremo, sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará pra ser Senhor. Será exaltado em celeste lar, cada olho verá, vindo lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo, renovado proclamarei, dos senhores é Senhor, dos reis é Rei. Trovões em brados clamam Cristo, Rei da terra e céu. Clarões nos altos resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus para murchar como a flor. Será exaltado em celeste lar.